A paz, Senhor, povo de Deus, povo abençoado. Vamos ouvir mais uma palavra de Deus. Essa palavra aqui que eu falo para vocês, prego para vocês, é a palavra de Deus. Ela vem com poder de cura. Também ela vem com ensinamento. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Ela vem com poder de cura, vem com ensinamento da palavra de Deus, um mistério, coisa misteriosa que acontece aqui nesta palavra, aleluia. Vamos ouvir em nome de Jesus. Desde já eu já começo a pedir a vocês, para vocês compartilhar aí, para mais gente ver esse vídeo, para o povo de Deus, que a gente que assiste um vídeo, nem todo mundo tem esse vídeo para assistir. Se você não compartilhar, você compartilha, você curte, você toca no sininho, tem o inscrito, toca também no inscrito, aleluia, e Deus vai abençoando a cada um de nós, amém? Glória ao nome santo do Senhor. Hoje a gente vamos ler, ontem foi o vídeo Mateus 8, hoje é o Mateus 9, livro de Mateus capítulo 9, verso 1 em diante. Glória ao nome santo do Senhor. Vai anotando, povo de Deus, aí. Tiver um cadernozinho aí, vai olhando os meus vídeos que eu estou fazendo, vão anotando os versículos, vocês vão fazendo, examinar as escrituras. É muito bom e importante isso. Se a pessoa está, o que está falando, o que está pregando para você, e você vai entendendo, certo? Glória ao nome santo do Senhor. Vamos lá ler aqui. Glória a Deus. E entrando no barco, passou para outra margem. Aqui, pessoal, porque no versículo 8, Jesus tinha atravessado o rio para ter um encontro com o Gadareno. E eu não li essa parte do Gadareno, certo? Mas está lá, como eu disse para você, escrevi Mateus 1 até o último livro. E aqui nós estamos, por isso que eu digo, ele voltou, Jesus já voltou de lá. Depois da tempestade, Jesus atravessou, fez a oração lá, libertou o Gadareno lá, e agora está voltando. E entrando no barco, passou para outra margem, voltou para onde estava. E chegando à sua cidade, viu aí que voltou? E eis que lhe trouxeram um paralítico e deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé dele, eita glória, Jesus vê a sua fé, povo de Deus. Preste bem atenção aqui, olha, quando trouxeram um paralítico deitado numa cama, Jesus olha para o camarada assim, já vê a fé dele. Glória a Deus. Não precisa fazer muita coisa, Jesus só dá uma palavra. Foi um pouco complicado, porque os fariseus estavam ali olhando. Eita glória. Preste bem atenção, aleluia. E Jesus, vendo a fé dele, disse ao paralítico: filho, eita glória, chamou de filho. Será que Deus também não chama você de filho, de filha, quando você entrega a tua vida para Ele? Eita glória, é sim, é filho, passa a ser filho, foi Jesus que disse. Antes disso, nós somos a criatura de Deus. Quando recebe Jesus, é filho de Deus, é filho. Glória é o nome santo do Senhor. E disse ao paralítico, Jesus disse: filho, tem bom ânimo, perdoado-te são os teus pecados. E eis que algum dos escribas fariseus dizia entre si, e eles blasfemavam. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, eita glória, eu não tenho pregado para vocês que quando você está orando, antes de você falar, Jesus já sabe o que é que você vai falar, Jesus já sabe o que você vai pedir, Jesus sabe dos seus pensamentos. Antes de falar, Jesus já sabe do que você vai falar e do que você vai pedir. Aleluia! A confirmação dos vídeos que eu venho fazendo, porque Jesus falou. Aleluia! Ele disse, mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações, dizendo isso com o fariseu? Eita glória! Pois que
É mais fácil dizer ao paralítico: perdoado tem os seus pecados, ou levanta-te e anda? Diz aí, fariseu, que é mais fácil para mim falar para ele: o seu pecado está perdoado, ou pega a tua cama e anda? Me diga aí qual é o mais fácil. Eita, aí com certeza não disseram foi nada. Eita glória, que levanta-te e anda. Ora, para que sabais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado. Eita glória! É por isso que eu quero dizer para você, estou explicando, povo de Deus, explanando a palavra. Dê valor a essa palavra, deixa as coisas que tem que fazer, depois você continua aí, aleluia, com seus negócios, aleluia. Ao Senhor perdoa o pecador. É por isso que quando a gente diz assim, seu pecado está perdoado, quando você aceita Jesus Cristo, aleluia, como Salvador da sua vida, os seus pecados também é perdoado. É assim, é automaticamente, é assim que funciona. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Eita, Jesus disse: Filho, o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado. E disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Nesse momento, o paralítico ainda estava deitado, porque os fariseus entrou no meio, só com o pensamento. Jesus já viu o pensamento dele. Glória a Deus. E Jesus não deixa passar nada. Pensou errado, você está errado. Eita glória. Aí levanta-te, toma a tua cama e anda e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa, e a multidão vendo isso maravilhou-se, se alegrou e glorificou a Deus que deram tal poder ao homem. Glória ao nome santo do Senhor. Aqui está o que? Muitos aqui vendo Jesus como um homem normal, mas Jesus não era um homem normal, Jesus tinha poder, aleluia, porque até o vento obedecia a ele, o mar, qualquer coisa que Jesus quisesse falar, tinha que obedecer, aleluia, porque ele é Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Mas em continuação desta pregação, e Jesus passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus. Significa, quando ele estava no rio lá, Mateus não estava lá no rio. Aqui foi depois que ele voltou daquela tempestade, depois que ele orou pelo Gadareno. Depois que ele orou pelo Gadareno, naquele meio, não tinha ainda Mateus sendo o discípulo dele, mas agora vai ter. Glória ao nome santo do Senhor. Na volta, o Senhor encontrou com Mateus, e chamando Mateus disse: segue-me. Eita glória, ninguém resiste ao chamado de Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Segue-me. E ele levantando-se e seguiu. Eita glória. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, sentaram-se juntamente com Jesus e os seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos? Ou seja, por que Jesus está comendo com os publicanos? Aqui, por que come com um publicano, seu mestre? E pecadores. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe. Jesus não perde não, meu filho. Jesus já ouviu, já de longe já ouviu ele falando isso. E Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe: não necessita de médico os são, ou seja,
Os bons que não têm doença não precisam de médico, os são. Mas os doentes precisam de médico. Ou seja, eu sou médico dos médicos. Eita glória! Jesus disse: os sãos não precisam de médico, mas os doentes precisam de médico. Glória a Jesus. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia. Vocês, fariseus, não têm misericórdia. É isso que Jesus quis dizer. Aleluia. E significa misericórdia. Quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar o justo. Se você se acha justo, se não vim chamar o justo, mas sim os pecadores e ao arrependimento. Glória é o nome santo do Senhor. O Senhor se agrada demais quando a pessoa se arrepende dos seus pecados. Aleluia. Para Deus é melhor um se arrepender dos pecados do que levantar um da cama, um aleijado. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Então, chegando ao pé dele, os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Eita glória! Então chegaram ao pé deles e dos discípulos de João, dizendo: Por que, João? Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Agora Jesus vai dar a resposta. E disse-lhe Jesus: Pode, porventura, andar triste aos filhos das bordas? Eita! Enquanto o esposo está com ele, pode andar triste? Não pode. Então significa o que? Você tem Deus na vida, não pode estar triste. Eita glória! Esta é uma palavra de vitória. Aleluia! Pode o Filho de Deus ter Jesus na vida andar triste? Não pode. Aleluia! Porque o esposo está com ele, está conosco, Jesus está conosco, aleluia, não pode estar triste. Venha o que vier, mas não pode ficar triste, se esforce para ter alegre na presença do Senhor, aleluia, glória ao nome santo do Senhor. Os que Jesus disse, aleluia, porém virão, está triste, perto do esposo está com eles. Dia, porém, virão. Olha, Jesus já estava falando porque não ia ficar muito mais dos apóstolos, né? Depois da morte dele. Dia virão, porém virão sem que lhe será tirado o esposo. E então jejuarão de pano novo, ou seja, a palavra é direita, mas ninguém coloca um pano, um remendo novo no pano velho, certo? Glória a Deus, aleluia. E que ninguém o remendo de pano novo no veste velho, porque semelhantemente o remendo rompe a veste que faz a maior rótulo, seja o que, com essa linguagem aqui, que poucos entendem. Se tiver toda a Bíblia com isso aqui, deita. Significa botar, colocar um pano novo no remendo, numa roupa velha. Logo, logo a roupa velha vai se gastar e o remendo vai ser maior, porque o novo continua ali, porque é novo. Entendeu, povo de Deus? Agora, glória ao nome santo do Senhor. O Senhor disse que vamos colocar um remendo novo
numa roupa velha. Logo, logo o rótulo, o buraco vai ficar maior, porque logo se gasta. Eita glória, é isso que o Senhor está dizendo. Nem se deita o vinho novo no odre velho. Ou seja, você pega um vinho novo, coloca dentro do odre velho, o odre velho é feito de madeira, de alguma forma é madeira, aquele tonel. E a madeira, quando já preparou o primeiro vinho, se for botar o outro vinho dentro, ela não vai suportar a pressão do gás que solta o vinho. Certo, povo de Deus? É assim que funciona, não vai suportar. Aí por Jesus fez a comparação. Nem deita um vinho novo num odre velho. Aleluia. E ali romperá-se o odre e torna-se o vinho. E o odre entra. O vinho e o odre estragam-se. Se estragam-se, não vai prestar para nada, porque vai abrir um buraco e entra o ar. Aleluia. Mas deita-se o vinho novo em um odre novo, assim ambos se conservam. Aleluia. Ou seja, quando Jesus sair dos discípulos, você vai orando e vai jejuando, porque Jesus não está lá conosco. Jesus está conosco espiritualmente, a gente vai orando e vai jejuando até chegar o tempo de arrebatamento, aleluia, ou chegar o tempo da nossa vida se encontrar com o Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia. E a cura da mulher que tinha um fluxo de sangue, eita glória, tá uma bênção. Eu disse a vocês que aqui é bênção mesmo, é cura em cima de cura, glória a Jesus. E dizendo-lhe essas coisas, eis que chegou o chefe e adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, limpa-lhe as tuas mãos, e ela viverá. E Jesus, levantando-se, e seguiu-o aos seus discípulos também. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, eita glória, como é que uma pessoa doente entrar no meio de uma multidão? Essa mulher tinha uma grande fé, pessoal, glória a Jesus, porque a mulher estava com 12 anos, aleluia, 12 anos que padecia é sofrimento, glória a Jesus, sofria demais aquela mulher, perdendo todo o sangue da vida dela, o sangue não estancava, que é o tempo da mulher, que todo mês se mistura, né, a palavra assim no Brasil fala menstruações. Aí o fluxo, né? A Bíblia fala de fluxo de sangue, porque não parava, remédio mais remédio, vendeu as coisas que tinha, gastou todo o dinheiro que tinha, não tinha jeito, não poderia se aproximar de ninguém, porque lá naquela época era pessoa imunda. Hoje ninguém considera imundo, aleluia, mas antigamente se considerava assim. O povo de judeu, não sei se ainda é assim, mas se considerava imundo, não podia tocar em ninguém, aleluia, não podia estar no meio de multidão, não podia estar no meio das pessoas. Mas ela viu que Jesus ia passando ali naquele tempo, naquela hora, e Jesus já ia uma missão, Jesus já ia fazer uma missão, que a filha faleceu, uma filha do chefe, aleluia, faleceu, e ele ia fazer a obra, e no meio do caminho essa mulher aqui encontrou Jesus e entrou no meio da multidão. É muita fé, pessoal. A multidão significa aquele monte de gente, empurra para lá, empurra para cá, e a mulher já doente, fraca, e foi ali mesmo e caiu
Na hora que ela levou uma queda, é como que seja um goleiro vai pegar uma bola, assim, acho que era assim, ela mesmo fez, porque já estava fraca no meio daquela multidão, acho que ela deu um bota assim, tocou na orla do vestido de Jesus. Eita glória! Aleluia! Quando toca, vamos ler aqui, pessoal. Eita glória! Aleluia! E com 12 anos padecia o fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla das suas vestes. Eita glória! Ou seja, a pontinha da roupa de Jesus, ela tocou na pontinha da roupa. Pense que poder tremendo. Aleluia! Tanto na voz do Senhor como na roupa. Aleluia, tocou na roupa, a mulher ficou sã. Eita glória, aleluia. Eita glória. E Jesus voltando, aí tocou na orla das vestes de Jesus. Aí porque dizia consigo, se eu não somente tocar as suas vestes, ficarei sã. Olha para a mulher, meu Deus. Glória a Deus, esse aqui foi o primeiro milagre tocando na veste de Jesus, né? Que as outras era Jesus falando, e esse aqui ela foi lá e tocou. Eita glória! Aleluia! Tocou nas suas vestes, ficar sã, ficou sã. E Jesus voltando-se e vendo, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. Eita glória! Aleluia! E Jesus chegando à casa daquele chefe e vendo o instrumentista e os povos em alvoroço, ou seja, tinha alguém morto ali. Estava um alvoroço de gente correndo para lá, correndo para cá, gente de todo lugar ali, daquela rua, aleluia. E disse-lhe: retira vós, que a menina não está morta. Eita glória! Imagine todo mundo ali, muita gente chorando, e aquela gritaiada toda que aqui a Bíblia fala que estava o alvoroço. Você sabe o que é um alvoroço, pessoal? Misericórdia. Um alvoroço. Uma vez que eu fiz um alvoroço, quando eu estava na praia, né, há muito tempos atrás, que chegou mais ou menos umas 10 jovens, né, aí empurrando os outros lá e tomando o relógio das pessoas, e todo mundo saiu correndo, deixando tudo com medo. Ali eu vi um alvoroço. Eu penso assim, porque aqui a pessoa estava doente, é o quê? Aquele alvoroço para saber, eita, morreu, e corre para cá, corre para lá, e vamos ver, e tá, e aquelas coisas todas. Jesus falou alvoroço, e disse-lhe: retira-vos, tira todo mundo daqui, e que a menina não está morta, mas dorme. Eita Jesus! Jesus fala isso no meio desse pessoal todinho. Pense, imagine. E riram-se dele. Eita glória! E riram de Jesus. Quando Jesus disse: esse cara é meio doido. Como é que a menina está morta? Todo mundo está vendo que a menina está morta. Já está mais de uma hora que a menina aí morreu, né? Que Jesus demorou a chegar. E ele chega dizendo que a menina está dormindo. Aí começaram a rir. Eita glória! Por isso que Jesus disse: olha, sai daqui, não quero nenhum de vocês aqui perto. Eita glória! E riram dele. E logo que o povo foi posto fora, saiu fora, todo mundo sai de dentro de casa, sai de quintal, sai tudo. E então Jesus pegou-lhe na mão, e a menina levantou, pegou na mão, e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Aleluia! Não foi nem pela rua. Foi pelo todo o país dali, saíram espalhando. Eita Jesus, quem é? Jesus curou a menina estava morta, ele foi lá, disse que a menina estava dormindo, todo mundo viu que a menina estava morta, o médico foi lá, testou, viu que a menina estava morta, a curadeira também foi lá, testou e a menina estava morta, todos foram lá, testou e a menina estava morta, morreu. E Jesus chegou dizendo que estava dormindo.
Eita glória! É por isso que eu quero dizer para vocês, pessoal, veio uma mensagem do céu agora para mim. É por isso que eu digo para vocês, as pessoas quando morrem em Cristo, para Jesus está dormindo. Eita glória! Para Jesus está dormindo. Você imagina, porque vai de ano, o meu pai morreu, está mais de 1000 anos, para Jesus está dormindo. É só ele chamar e a natureza vai com o quê? Devolver o corpo novinho. Eita glória, não vou entrar nesse assunto não, porque eu já vou pensar de Lázaro. Aleluia, eita glória. Vamos lá, continuar aqui. E partindo Jesus dali, depois que curou a menina, glória a Jesus, é isso mesmo? Eita, aquela notícia espalhou por todo o país. E partindo Jesus dali, seguiram nos 2 cegos, chamado, dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. Já encontrou outro doente. Meu Deus, que é tanta gente doente. Hoje eu estava orando, pessoal, povo de Deus, sobre esse assunto aqui. Aí diz, mas que é tanto doente? Porque realmente estava todo mundo doente mesmo, doente, aleijado. Porque naquela época não tinha tanto hospital que nem tem hoje. Nem tinha tanto médico que nem tem hoje. O médico ali era raro, caro. Aleluia. Era raro e caro. Hoje tem muito médico, hoje tem de graça, né? Você vai pronto-socorro. Tem tudo maravilhoso, então não tem essa quantidade de gente doente. Tem muita gente? Tem. Você vai no hospital desse aí, tá lotado, que tá tão cheio que não cabe, até no corredor tem gente. Só que tá sendo atendido de algum modo. E aqui não, o povo ia morrer. Muita gente morria porque não tinha médico e não tinha remédio para essa época, não tinha muito médico, não tinha muito pronto-socorro. Tá entendendo? Então, cada vez que Jesus andava, era uma pessoa doente, e aqui é multidão de gente doente atrás de Jesus. Fala de multidão. No capítulo 8 está falando da multidão de gente que Jesus saiu curando. Olha, essa aí acabou de curar aqui, a mulher tocou nele, a mulher acabou de levantar uma menina morta, e agora já está aqui, o cego. Essa aqui todo mundo já sabe desse aqui. Ó. Glória a Jesus. Esse canal é uma benção. Compartilha aí, pessoal, povo de Deus, que esse canal é uma benção, é um canal de ensinamento, é uma palavra de Deus e aumentar sua fé. Eita glória! Esse canal é para aumentar sua fé, que é a palavra de Deus, sendo aqui inspirada pelo Espírito Santo, aleluia, para passar para você do outro lado aí que está me ouvindo, aleluia, para aumentar sua fé, para você crer que Jesus pode fazer o que você está pedindo. Se tiver certinho, Jesus cura sim, aleluia, Jesus resolve sim o seu problema. Se for dinheiro, que não seja o que for enfermidade, seja documentação, documento na justiça, o que for, tá na lista ali para Jesus resolver, vá orando que Jesus resolve, certo? Glória ao nome santo do Senhor. Vamos lá, ainda estou aí no Mateus 9 e já estou no 27, versículo. E partindo-se dali, seguiram-nos, e o cego chamando, dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. Enquanto chegou à casa, e os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhe: crede vós que eu posso fazer? Eita glória! Outra mensagem diferente. Jesus já perguntou: crede vós que eu posso fazer? Isto disseram-lhe ele: sim, Senhor, sim, Senhor. Tocou então os olhos dele, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. É por isso que eu estou falando. Ore com fé, aleluia. E os olhos se lhe abriram, e Jesus ameaçou-os, dizendo: eita, ameaçou, glória a Jesus. E ameaçou-os, dizendo: olhai que ninguém
saiba. Eita glória, eu acho engraçado isso aqui, povo de Deus. Porque não está vendo que você está cego. E eu chego uma pessoa, cura você e pedir para você não dizer a ninguém. Não tem como não dizer, pai. Não tem como. Mas vai desobedecer a Jesus? Não. É um milagre que é tão grande que ele não quer nem saber se ele vai guardar esse segredo. Não tem condições de guardar, povo de Deus. Pode acreditar. Um aleijado que nunca andou na vida, se arrastando no chão, Jesus cura ele. Você acha que ele não vai dizer? Aleluia. Jesus de ameaça. É engraçado esse negócio. Glória a Jesus. Por isso que eu amo Jesus, sabe? Glória a Jesus. E disseram assim: e tocou então nos olhos dele, dizendo, e ameaçou, dizendo: olhai que ninguém saiba. Aí vamos lá. Mas tendo ele saído e eita glória aí. Aí mais o cego aqui, o cego saiu. Mas tendo ele saindo e divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Olha aí, Jesus disse: não diga a ninguém, eu estou lhe ameaçando, não diga a ninguém. É o que está escrito, por Deus, aqui. Aleluia. Jesus ameaçou, curou o homem e disse que não é para dizer para ninguém. Agora aqui o homem não disse a ninguém mesmo. Olha, veja só. E tendo ele saído, isso aqui é o cego, saiu e divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Pronto, não foi nem só a família que soube, por toda aquela terra, aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. E havendo-se ele retirando-se, trouxeram-lhe um homem mudo. Olha, eu não estou dizendo para você, o negócio é sério, meu irmão, o negócio é sério. Imagina aqui, Jesus já curou aqui e está caminhando, viu? Vai saindo do canto e indo para outro. Já curou o cego e já apareceu outro aqui, ó. Eita! E havendo-se tirado dali, trouxeram-lhe um homem mudo e demoniado. Pronto. Que é mudo e demoniado. Expulsou o demônio e falou o mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal eu vi em Israel. Eita glória! Nunca viram isso em Israel. Nunca viram isto em Israel. Glória a Jesus. A pessoa? Nunca viram isso em Israel. Porque Jesus, assim que já chegou, já foi expulsando o demônio. E o demônio, expulsando o demônio, era demoniado e mudo, e logo falou o mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu uma coisa dessa em Israel. Aleluia. Mas os fariseus, dizia ele, expulsar os demônios pelo príncipe dos demônios. Já viu demônio expulsar demônio? Esse fariseu já era demoniado dizendo uma coisa dessa. Porque hoje mesmo, eu falo hoje, povo de Deus, hoje, um demônio não expulsa outro, ele acalma a pessoa que está demoniada, mas não expulsa. O que, irmão Antônio? Na sua visão, ele pode expulsar para comer o seu dinheiro, mas logo você está do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Eita! Do mesmo jeito. E aqui os fariseus disseram com Jesus que o demônio pelo príncipe dos demônios, que expulsava o demônio. Então ele, quem estava demoniado, dizendo essas palavras, certo? Eita glória, vamos lá, estou já terminando. E percorria Jesus toda a cidade. Aqui já é outros dias, né? A carreira dele já terminou aqui foi outros dias. E percorria Jesus toda a cidade, a aldeia, ensinando na sinagoga dele e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. Glória a Deus. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados, errantes, como ovelha que não tem pastor. E vendo a multidão, teve grande compaixão dele, porque andavam
desgarrado, errante como ovelha que não tem pastor. Então disse nos seus discípulos: seara realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Quando o povo disse isso, o povo teve compaixão de Jesus, porque viu Jesus andando num canto, ia para um canto, ia para outro, ia para uma rua, ia para o morro, descia a morro, subia a morro, Jesus não parava. E quando Jesus ouviu o pensamento desse povo, que esse povo aqui falou ali, Jesus já disse para os discípulos deles: grande, mas realmente, então disse os seus discípulos: a seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. Ou seja, pouca gente para pregar. Os discípulos aqui não estavam pregando, estavam só acompanhando Jesus, aleluia, dando um apoio a Jesus. Mas Jesus disse que era pouco são os ceifeiros, aleluia. Hoje você vê essa multidão de gente aí sendo crente, mas ainda é pouco, porque tem muita gente ainda que ninguém tem condições nem de pregar. Por exemplo, em algum lugar ali na China, algum lugar na China, na Índia, por aí afora, não tem essa evangelização que tem aqui, que nem no Brasil, certo? Glória ao nome santo do Senhor, aleluia. E rogai, pois, o Senhor a seara, que mande os ceifeiros para a sua seara, aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. O Senhor diz que essas pessoas que não são crentes ainda, aleluia, são a seara do Senhor. O Senhor está precisando desse povo, e esse povo vai ter que ouvir a palavra de Deus através de mim e através de você que está do outro lado, aleluia. Tem que levar a palavra de Deus onde você chegar, aleluia. Pregue a palavra de Deus onde você chegar. Se as pessoas não querem ouvir, aleluia, você deixa para outro dia, não insista, aleluia. Mas se quiser ouvir, fala a palavra de Deus, do livro de Mateus até o livro, até o livro de próximo Apocalipse, já dá para as pessoas se converter. É muita coisa, só quero dizer para vocês, o livro de Mateus, livro de Marcos, João, eita glória, já dá para você se converter à presença do Senhor ouvindo estas palavras. Eu prego estas palavras em nome de Jesus, que alguém se converta com esta palavra, aceite Jesus, porque no mundo não tem o que você buscar mais. Se você já buscou, já está com sua idade avançada, já brincou muito, já fez tudo o que tinha que fazer, e agora você pode se arrepender do que fez e aceitando Jesus como Salvador da sua vida. Glória a Deus. E se você é jovem, entre no caminho do Senhor, que é a melhor coisa. O Senhor vai dar entendimento e vai lhe dar sabedoria para vocês. Você tiver uma Bíblia, você lê no livro de Provérbios, se quiser ouvir a sabedoria de Salomão, que é uma sabedoria de Deus, foi inspirada pelo Espírito Santo. Tudo tem lá, aleluia, para a sua sabedoria. E para se você se converter no Senhor, leia os 4 evangélicos, aleluia, porque talvez não precise tanto, porque tem gente que só basta uma palavra do Senhor e a pessoa se converte. Eu agradeço a Deus por esta palavra, em nome de Jesus. Deus abençoe a cada pessoa que está me assistindo, me ouvindo, em nome do Senhor Jesus. Amém.